Começa agora o DAE Convida, com o tema O Livro dos Espíritas e a contribuição de Chico Xavier, do Instituto Assistencial Espírita André Luiz. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Queridos amigos e amigas que nos acompanham, com grande alegria que nosso coração abraça cada um de vocês. Meu nome é Alisson Pontes, sou presidente da União Espírita Mineira, a federativa que representa o nosso estado, contendo hoje mais de 2.000 instituições espíritas, sendo Minas Gerais o estado da federação com o maior número de espíritas. E é com grande alegria que nós pedimos licença para estar com vocês nesse momento, aproveitando esses instantes para reflexões e trabalhos em nome da doutrina espírita que nos recebe. Muito obrigado a todos que nos acompanham e que Jesus nos abençoe nesse trabalho. E nessa lembrança que nós trazemos agora, nesse mês tão importante que é abril para nós espíritas, e que contamos com grandes festividades, e na lembrança do dia 2 de abril, no início do mês, e que comemoramos o aniversário de nascimento de Francisco Cândido Xavier. Essa pessoa, esse espírito hoje, tão importante para o desenvolvimento da doutrina espírita em nosso estado, em nosso país e no mundo. Interessante que em 1910, ano de nascimento de Francisco Cândido Xavier, Pedro Leopoldo era uma cidade, um rincão ainda muito pequeno em relação ao que nós encontramos hoje na cidade. Uma cidade ainda com grandes dificuldades. Naquela data ainda não contávamos com tantos meios de comunicação como temos hoje, inclusive televisão, celulares, computadores, rádio, não eram todos que possuíam, e ali, naquela cidade, Francisco Cândido Xavier inicia o seu trabalho de divulgação da doutrina espírita, quando nasce ali, naquele rincão de nosso estado, com a proposta espiritual que ainda não conhecíamos de ser um representante fiel do Cristo em nosso estado. Então, meus queridos amigos, nascido ali, começando as suas atividades até os 17 anos, participando ativamente das atividades no seio da Igreja Católica, e posteriormente descobrindo aos seus 17 anos a doutrina espírita,
mas desde a sua infância, tendo vários episódios em que percebia em suas ações, como propriamente na mediunidade, que existia algo além, que existia algo a mais em relação, vamos dizer assim, à vida em que ele encontrava aqui. Que o mundo espiritual constantemente trazia para aquele coração amigo a confirmação de que algo diferente existia. Então, meus queridos amigos, Chico Xavier, se nós podemos dizer hoje com muita tranquilidade, ao iniciar essas atividades lá e se desenvolvendo com esse grande potencial de trabalho, de dedicação, amor ao Cristo, podemos afirmar hoje com muita tranquilidade que se somos espíritas hoje, com toda a facilidade de recursos, de respeito, de dedicação e principalmente da grandiosidade hoje das fileiras dos participantes do Espiritismo em nosso estado, como no Brasil e no mundo, se devem muito a Francisco Cândido Xavier. Podemos dizer que ele popularizou o Espiritismo em nosso país e em nosso estado. As suas ações, a sua postura, a sua fidelidade ao Cristo, a sua dedicação, o seu amor ao Espiritismo, são claramente portas que deram início a que o Espiritismo tivesse hoje uma tranquilidade, ou que tivesse hoje um respeito da sociedade para as ações em que ele efetua. É interessante porque Chico é reconhecido hoje mundialmente não por ser médium e muito menos por ser espírita. Ele se tornou reconhecido pela sua postura moral, pelo seu comportamento cristão, de caridade, pela sua verdadeira característica de um espírita que vive com a vivência do Evangelho de Jesus. Por isso, a lembrança nesse 2 de abril, desse espírito, dessa dedicação, desse amor, deste coração que dedicou a sua vida em favor do semelhante, é roteiro de esperança, é roteiro de luz, é relembrar Jesus junto a nós. Então, nas comemorações dessa data, neste ano em que teremos em junho 20 anos da sua desencarnação, que aconteceu em 30 de junho de 2002, os estudos, a lembrança, a recordação, como o trabalho de Francisco Cândido Xavier, permanecem ainda muito envolvidos em nossos corações. Quantas instituições espíritas, quantas casas espíritas existem e se abrem a cada dia, relembrando os espíritos que ali se passaram por ele, ou propriamente trazem seu nome como o patrono dessas instituições. Portanto, a lembrança de Francisco Cândido Xavier é imensamente importante para nossas fileiras espíritas, como uma postura de um homem de bem, de um homem que dedicou a sua vida em favor de viver o Evangelho de Jesus. Nós, como espíritas, como companheiros que se propõem a viver essa doutrina que traz novamente o Evangelho de Jesus, vemos na dedicação desse irmão um exemplo, um modelo para que nós outros também possamos buscar a renúncia de nós mesmos em favor de nossos corações. Assim, ao participarmos de uma atividade como essa, em que pedimos licença para entrar na casa de cada um de vocês, através hoje desses recursos tão importantes que nos facilitam a comunicação, que quebram as barreiras físicas de distância, nós lembramos de Chico, nos inícios das suas atividades em Pedro Leopoldo, quando ele tinha uma atividade social em que buscava visitar aqueles corações que ali se encontravam em situação de grande dificuldade, de penúria material, de penúria espiritual, e o Chico ia até aqueles bairros simples na periferia de Pedro Leopoldo,
E ao chegar ali, ele tinha um singelo hábito de bater à porta das residências, e ao ser atendido, ele já uma figura conhecida na região pelo seu trabalho, pela sua dedicação, as pessoas tomavam um espanto ao ver Chico ali diante dela, batendo na porta da sua casa, uma visita inesperada. E então, quando a pessoa tomava aquele susto, ele se apresentava: "Ó, meu nome é Chico Xavier, eu queria ser o seu amigo." E isso desmontava aquele coração que ali recebia aquela informação de receber à sua porta aquele espírito naquela condição, o Chico Xavier na sua porta e ali pedindo para ser amigo dela. Com isso, meus queridos amigos, nessa simplicidade, nessa humildade, nós também batemos a porta de vocês, pedindo que este momento possamos estreitar os nossos laços de amizade, de carinho, de cuidado, no trabalho em torno de uma figura tão importante como essa. Mas não só a lembrança do aniversário de Francisco Cândido Xavier nos visita o coração no mês de abril. No dia 18 também, data tão importante e fundamental de início dessa doutrina que representa Jesus, temos o lançamento, o marco de que o Livro dos Espíritos chega até os nossos corações. Essa proposta, essa promessa feita pelo próprio Cristo, de que o Consolador prometido viria nos alcançar e nos auxiliar. E pensamos na figura luminosa, na figura a qual todos nós devemos o preito de gratidão e de respeito do nosso venerável codificador Allan Kardec, que na França daquela época recebeu informações tão preciosas, descortinando e trazendo a verdade da doutrina espírita, da comunicabilidade com os espíritos, trazendo ali questões utilizando a sua lógica, o seu bom senso, e descortinando para os nossos olhos a revelação dessa terceira revelação, que é a doutrina espírita. Esse consolador de fé, de esperança, que chega aos homens como uma forma de nos esclarecer, de nos auxiliar. E é tão interessante essa conexão que o Livro dos Espíritos traz com a obra do Cristo, com as respostas que tantos de nós, naquela época, como agora e como para o futuro, trazíamos aqui quando encarnados, de por que estamos aqui, para onde vamos, qual o papel que nos cabe, como funciona a vida, e trazer esse livro como uma luz de esperança e de fé, trazendo em suas perguntas ali a grandiosidade daquele que perguntava, como trazendo também em suas respostas os espíritos superiores, esclarecendo e consolando. Porque nós temos que entender que Kardec, se estava ali em trabalho, sob o patrocínio das esferas superiores, as respostas tão importantes para nós que vieram do livro, só puderam chegar porque, igualmente, as suas perguntas traziam a grandiosidade nelas, porque elas traziam o pensamento que muitos de nós buscávamos. E aí, com essas perguntas, e vindo a resposta dos espíritos superiores para nossos corações, Kardec consegue sintetizar naquela obra o movimento de fé, de amor, de esperança e de luz para todos nós encarnados na vida física. Como uma resposta, como um clamor que os nossos corações traziam para entender, para questionar e para receber ali a resposta clara do que devemos fazer da vida, qual caminho devemos seguir.
Por isso, meus queridos amigos, essa data é tão marcante para todos nós. Ali, voltando os nossos corações a 18 de abril de 1857, quando temos o marco do lançamento dessa obra que descortina a vida espiritual para todos nós, começa uma nova era para a humanidade. Como no próprio codificador traz no Livro dos Médiuns, quando fala que a partir do início do Espiritismo, ele tinha um marco de modificar a moral do mundo. Ou seja, essa doutrina ela veio para mudar, para transformar a moral do nosso planeta, mudar a moral dos nossos corações, explicando tudo aquilo que naquele momento ainda não tinha resposta. Essa data em que consiste ali o fechamento dessa obra, em que tem o esforço do mestre Lyonès, através do apoio, da fala dos espíritos superiores, que por vários médiuns se comunicaram nesse esforço belíssimo de trabalho, começa-se o desdobramento da doutrina espírita, que vemos hoje o reflexo com várias instituições, com vários corações, com vários movimentos em prol da união do coração e de aliviar as dores, consolar, esclarecer, de mostrar para todos nós que a continuidade da vida existe, que tudo é passageiro e que tudo caminha para a vitória do bem. Que as dificuldades, que as lutas, que o sofrimento de hoje, muitas vezes é construção nossa mesmo, mas que apesar de todas as dificuldades, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos abandonados. Inclusive, através da psicografia de Chico Xavier, nós temos a informação trazida por Humberto de Campos de um caso que aconteceu com Kardec em atividade plena após a divulgação de O Livro dos Espíritos e que ele sofria muitos ataques pelo lançamento do livro. Ele, um professor já renomado na França, que trabalhava em muitas atividades, livros didáticos, muito conhecidos já, através do seu nome, Hippolyte, e aí lança, através deste livro, o Livro dos Espíritos, sobre esse pseudônimo de Allan Kardec, esta obra, e ele sofrendo vários ataques por aqueles que não entendiam, por aqueles que não questionavam o que ele havia feito. Ele recebe nas correspondências de sua casa um envelope grosso, bem fechado, bem embalado. Quando ele começa a abrir aquele envelope, ele percebe ali estar um livro encapado com uma capa muito rica, feito-se um trabalho muito bonito naquele livro, e ele percebe que se trata de um livro dos Espíritos que foi enviado para ele, com uma capa muito bonita, muito bem tratado, e ele percebe que, quando ele abre o livro, ele percebe que ali há duas informações escritas no livro. Dois companheiros escrevem praticamente a mesma coisa. Um relata assim: este livro salvou a minha vida. E acena embaixo. E logo embaixo tem um outro companheiro que Kardec percebe com uma outra letra, e lá está escrito assim: salvou a minha também. Então o mestre Lyonès pega a carta que vem junto ao livro e começa a ler. Então lá um relato de um rapaz que dizia trabalhar numa livraria da Paris à época, e contando a sua história, que ele havia se casado há pouco tempo,
e que a esposa era para ele o sonho da vida dele, a maior alegria, que ele vivia em função daquela companheira a quem ele amava, a quem ele respeitava tanto. E começa a discorrer sobre as felicidades do casamento e uma série de situações. Porém, ele conta na carta que passado um ano do casamento deles, em que viviam as plenas alegrias da núpcias, em que eles, um casal que se identificava, que estava muito unido em seus propósitos de amor, de trabalho, eles percebem que ela está com uma doença. E quando vão pesquisar, identificam ali um câncer agressivo e com pouco tempo, esta jovem vem a desencarnar. E isso foi um grande abalo para esse rapaz. A esposa era para ele completamente o seu porto, era para ela que ele vivia, e sem a presença dela, e que ele via as lembranças da sua vida como que afundadas em dor, em sofrimento, por essa tragédia que acontecera em seu lar. Ele caminhou até o rio que cortava a cidade de Paris, com um sentimento muito forte de retirar a sua própria vida. Foi para ali sem consolo, sem fé, sem esperança, sentindo que deveria pular às margens daquele rio e ali tirar a sua própria existência. Quando ele chega sobre a mureta da ponte que ali atravessava o rio, num átomo de pensamento, num gesto de pular aquele rio para retirar a sua existência, ele, ao colocar a mão na mureta, ele esbarra num volume que vem ao chão. Ele pega aquele volume e chovia um pouco, e ele vê aquele volume ali um pouco molhado e abre e lê na capa o Livro dos Espíritos. E ali começa a ler aquela obra, ali mesmo, sobre a ponte, com a luz difícil, e começa a encontrar respostas naquele livro, volta para casa, estuda, modifica, e tira da sua cabeça aquela ideia e renova as esperanças na vida futura. Como ele trabalhava numa livraria, ele percebe e identifica, então, ali um momento de faz um belo trabalho de encadernamento, de restauração do livro, identifica na abertura do livro aquela frase que já estava ali: este livro salvou a minha vida, que alguém havia deixado aquele livro justamente com o objetivo de que alguém encontrasse e tivesse a mesma resposta que ele. Então ele ali escreve abaixo daquela assinatura: salvou a minha vida também. E envia para Kardec como uma forma de agradecimento e pedindo que ele, ao receber aquele livro, levasse para outras pessoas e não desistisse de levar essa informação a mais corações no propósito de esclarecer, de consolar. E o desfecho do amigo espiritual, ao tratar este caso, relata que, com alegria no coração e com uma lágrima no olho, Kardec volta às suas atividades, confortado e com as esperanças renovadas por receber aquela informação. Por isso, meus queridos amigos, nós vemos a importância dessa obra, do trabalho de dedicação que foi feito por Kardec naquele período para esclarecer, para consolar e para trazer este livro como uma luz para a sociedade, com o objetivo primeiro de esclarecer, de amparar e de fazer com que nós pudéssemos ter na doutrina espírita uma fórmula sincera, fiel ao Cristo, no objetivo de melhorar a nós mesmos e melhorar a nossa sociedade e melhorar o ambiente onde nós estamos inseridos. Essas datas, elas são tão importantes
porque elas relembram o esforço, a dedicação daqueles corações que antecederam a nós um objetivo de trazer essa doutrina que revive o Evangelho de Jesus como uma porta de amor e de esperança para todos nós. 18 de abril é uma data a ser recordada, a ser relembrada e a reforçar em nós sempre o estudo dessa obra, de O Livro dos Espíritos, como das obras codificadas por Allan Kardec. O porto seguro para nós que estamos na doutrina espírita, para aqueles que chegam, para aqueles que há muito tempo estão, porque sempre há algo novo a aprender quando lemos, quando estudamos, como buscamos nesses livros alguma informação, alguma referência, algo que possa esclarecer, que possa tirar-nos o véu das dúvidas, das dificuldades, das dores e dos sofrimentos. Então, 18 de abril, em que essa obra traz lume à vida física, recebemos nela uma nova era para a sociedade. E pensemos, por exemplo, hoje, no nosso Brasil, onde contamos com mais de 15 mil instituições espíritas, onde a árvore do Evangelho foi trazida depois dessa codificação feita na França, aqui onde o seio do Espiritismo cresceu, frutificou, e temos essa abundância de trabalhos, quantos corações foram transformados, foram renovados, foram reerguidos pela lembrança e pelo trabalho das casas espíritas, pelo trabalho de vários espíritas e pelos livros codificados por Allan Kardec em seu início, que trouxeram luz, que trouxeram esperança. E nisso identificamos, inclusive, vários casos, várias lembranças que são claras dessa ação e dessa importância do Espiritismo. Recordamos de um caso que aconteceu em São Paulo, que um companheiro possuía no seio de sua família um diamante muito valioso. Ali uma herança familiar que tinha uma importância muito grande para eles, até que uma data específica aquele diamante havia sumido. Então ele não sabia se ele tinha sido furtado, o que havia acontecido. E esse companheiro, apegado àquele diamante, ele buscou uma casa espírita com o objetivo, pela falta de conhecimento da proposta ali realizada, de que haveria ali algum médium, alguém que poderia o auxiliar a identificar essa joia. Então, chegando àquela casa espírita, num lugar muito sério, com um trabalho muito grande em favor do próximo, em favor daqueles que ali chegavam, ele é muito bem acolhido e recebido. E quando traz o seu drama, o seu sofrimento, o dirigente da casa, ao ouvir as suas palavras e sentir a sua agonia, o seu sofrimento pela perda daquela joia, ele pede inspiração ao Cristo, a Jesus, que lhe dê uma condição de pensar um bom caminho na resolução daquele problema. Porque ele estava muito preocupado em atender aquele moço, porque ele percebeu que, apesar da seu sofrimento, ele estava em desespero. Então ele explicou para ele qual era o papel da casa espírita, o que acontecia, e sentindo em seu coração uma intuição, ele falou assim: frequente a reunião, vá participando, escute, participe, tome um passe, e nós vamos pensando alguma forma que nós possamos te ajudar. E ali, a partir daquilo, o dirigente da casa espírita começou a perceber que no dia a dia, que no seu momento de atividades ali, aquele companheiro sempre estava presente. E ele foi notando que no decorrer das semanas havia uma transformação em sua
em sua característica, em sua aparência. Ele muito fechado no início, muito sisudo, muito até se sentindo talvez incomodado de estar naquele ambiente. Ele foi percebendo que ao transcorrer das semanas ele parecia mais leve, mais feliz, mais aliviado, a chegar ao tal ponto que aquele dirigente, observando essa alteração no humor, na postura, na fisionomia desse companheiro, um abordou e falou: mas eu estou te sentindo que você está muito bem, você teve alguma notícia boa, você identificou onde estava a joia, você achou essa joia que vocês tão procuravam, que estava perdida. E com um sorriso, o rapaz respondeu para ele: não achei. Eu achei algo muito mais precioso, eu achei algo muito mais valioso, que é a doutrina espírita. Então, nós vemos por esse exemplo, por esse movimento, a importância da doutrina espírita, o qual não tem preço para nós estarmos diante dessa doutrina que consola, que esclarece. Algo parecido também ocorreu com Francisco Cândido Xavier, com Chico Xavier, em que, quando ele já residia em Uberaba, lá uma cidade muito conhecida por grandes fazendeiros de boi zebu, o Chico viu ao jornal a triste notícia de que um dos maiores fazendeiros da região, um companheiro de muitos recursos, de muitas posses, havia, infelizmente, retirado a sua própria vida. Ao Chico, ao ler aquela notícia, ele ficou muito triste e talvez já movido por um sentimento de intuição, por já ter ali um pensamento de que isso poderia acontecer, ele pediu a autorização a Emmanuel que fosse até o cemitério da cidade de Uberaba para visitar ali o túmulo daquele companheiro. Sabemos que dentro da doutrina espírita, que o corpo é somente uma veste, é somente um instrumento. Mas, como falamos, talvez já movido por essa intuição, por esse sentimento, quando Chico chega lá, ele vê aquele fazendeiro muito materialista, muito ligado às questões materiais, ainda ali sentado a seu túmulo, ligado, vamos dizer assim, ainda aquele corpo que já estava em decomposição. Então Chico narra que começou naquele instante um dos diálogos mais interessantes da existência dele quando encarnado. Ao conversar com aquele fazendeiro, não encontrava ali um espírito superior ou alguém em condições espirituais de tranquilidade, mas sim um espírito em dor e em sofrimento, que dizia ao Chico nesses termos: vocês, os espíritas, são os verdadeiros milionários sobre a face da terra. E o Chico narrou que esse fato foi muito interessante porque ali não estava um instrutor espiritual, mas um companheiro que tinha acabado de ter uma ação muito infeliz de retirar a sua própria vida, mas verificando o que talvez nós espíritas ainda não tenhamos percebido, a grandeza e a importância de que essa doutrina representa para todos nós e para a sociedade. Por isso, meus queridos amigos, a lembrança de que nós temos que agradecer a oportunidade de identificar na doutrina espírita este consolo, essa esperança, essa mudança de atitude para nossos corações. Quando a pessoa conhece a doutrina espírita, algo novo se abre para ela. Quando o livro dos Espíritos chega à mão de alguém, é como se ali ela encontrasse todas as respostas, encontrasse todas as questões que muitas vezes a afligiam durante a vida,
sendo esclarecidas, sendo informadas como uma forma de nos transferir da nossa ignorância para a luz de um mundo novo, de esperança, de fé, de renovação e principalmente da convicção de que tudo aqui que vivemos é passageiro, é simbólico e que desta vida o que levamos é o bem que fizemos dela. É essa proposta nova de renovação de corações. Como nós contamos, por exemplo, no caso do jovem livreiro da cidade de Paris, que teve ali no Livro dos Espíritos a solução, a resposta que evitou com que ele tivesse um ato extremamente infeliz de retirar a sua própria vida. E por isso, a lembrança de dias como o 18 de abril se fazem muito importante para nós, porque nós não podemos esquecer a importância dessa doutrina de luz. Não podemos esquecer que as bases da nossa doutrina estão em O Livro dos Espíritos, inicialmente, que devemos buscar ali sempre as respostas, o consolo, a força necessária para transformarmos a nossa vida. Assim, meus queridos amigos, quando lembramos desta obra, Luz, que reflete naturalmente o pensamento do Cristo, trazendo ali o consolo da doutrina que esclarece, que amplia, que mostra um horizonte novo, conectamos esse sentimento na vida e na lembrança de Francisco Cândido Xavier. Porque se nós pensamos, como no início, em Pedro Leopoldo, em 1910, há mais de 100 anos atrás, e que não tínhamos nem perto dos recursos tecnológicos que temos hoje, e este homem se tornar uma referência, se tornar conhecido no mundo inteiro através simplesmente das suas ações, de ser alguém diferenciado na sociedade. Então, ao identificarmos um homem, somente um homem, com o estudo primário, saindo de uma cidade do interior de Minas Gerais e transformando uma sociedade que nós vamos identificar, por exemplo, na década de 70, o marido da nossa querida Marlene Nobre, o Freitas Nobre, os dois já se encontram na vida espiritual. Ele fez um trabalho de 3 meses, buscando informações sobre as ações do Chico, com o objetivo de levar o nome dele para ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E nesse período de 3 meses, conciliando com suas atividades profissionais, ele identificou mais de 2.000 instituições que tinham sido abertas por orientação direta de Francisco Cândido Xavier. Então, se pensamos em um homem que pega aquele conhecimento, que traz aquela informação da vida espiritual e realmente coloca ela em sua existência, o quanto ele fez, o quanto ele modificou aonde está, onde esteve inserido, como também em contato com aquelas pessoas, ou com aqueles que não conheceram, ou onde a sua mensagem, os seus exemplos, as suas ações fazem com que as pessoas conheçam ali o Espiritismo de uma forma vivenciada. Um homem que falava do Cristo com um amor que nós não saberemos descrever, com tanto amor, com tanto respeito, com tanto carinho sobre Jesus. É para nós um convite, porque num momento em que a nossa sociedade pede sempre que tenhamos posturas de pacificação, de compreensão,
de paciência, de respeito ao semelhante. Ter a figura, ter o exemplo de um Francisco Cândido Xavier em nossas vidas é algo que nós devemos repensar. Conectar, e aí que nós chegamos nesse ponto, é conectar o Livro dos Espíritos, a obra de Kardec, nessa codificação que traz essa luz como um reflexo do próprio Cristo a nos esclarecer, a nos consolar, com a presença de Francisco Cândido Xavier, que viveu esses livros, que em sua obra, que em seu comportamento, que em seus livros, ele reviveu o Cristo e continuou naturalmente o trabalho de Kardec. E aí identificamos um homem porque nós, em nossas particularidades, quantas vezes nós falamos, eu não consigo ajudar ninguém, eu não tenho condições financeiras, eu não tenho tempo, eu não tenho forças para ajudar, e nós vamos identificar um homem que trabalhou, inclusive, tendo, por exemplo, no Ministério da Agricultura, na Fazenda Modelo, uma ficha de trabalho exemplar, sem nunca ter faltado um dia de trabalho, e nunca ter exercido as atividades espíritas, por exemplo, durante o seu horário de trabalho. O Chico tinha um comportamento irrepreensível em relação ao seu trabalho. E fora o seu tempo de trabalho, ele atendia as pessoas. Ele não tinha recursos financeiros, mas buscava sempre, de alguma forma, dar àquelas pessoas algo do seu tempo, daquilo pouco que ele tinha, e com isso fazer a diferença para uma sociedade inteira. E com isso a gente faz esse convite à reflexão. Será que nós, em nossas questões, em nossos compromissos, em nossas dificuldades, nós também não temos tempo de doar o menor que seja em favor do nosso semelhante? Nós temos um conhecido que fala que o espírita, até a forma de subir ao ônibus, quando vai pegar um ônibus, por exemplo, tem que ser diferente. Mas diferente como? Com respeito às pessoas que estão ali, cumprimentar aquele profissional que está ali, muitas vezes passando um dia inteiro, conduzindo, levando tantas vidas sobre o peso daquela responsabilidade. Então, ser gentil, ser fraterno, ser respeitoso. O verdadeiro espírita, como o Chico demonstrava, ele pega o Livro dos Espíritos e transforma em respostas na sua própria existência, fazendo das suas atitudes movimentos de pacificação, de esperança, de consolo. Nós conhecemos um caso, por exemplo, de alguns anos atrás, um companheiro dentro de um ônibus, né, dentro desse tema, um ônibus muito antigo, sacolejando muito no seu caminho, na rua, e senta uma senhora ao lado dele, e ele, num gesto de simpatia, ela olha para ele, ele sorri e cumprimenta ela. E aquela senhora, talvez vivendo uma angústia muito grande, algum sofrimento, alguma dor oculta para eles ali, quando ele se torna ele faz um gesto de simpatia com ela, ela talvez sente ali um convite a um diálogo, e ela começa, de uma forma muito ostensiva, a falar. Só que o ônibus fazia tanto barulho, e ele, pego de surpresa por aquela situação, ele não conseguia ouvir ela, mas como ele não tinha outro recurso, porque ele não sabia o que fazer, ele manteve o olhar em torno dessa senhora, ouvindo, buscando se demonstrar que ele estava ouvindo, apesar de não conseguir ouvir em função do som que era muito barulhento o ônibus.
Passado um período daquilo, ela levanta-se para descer e ele escuta, efetivamente, ela falar assim: ô meu filho, eu não sei como te agradecer o bem que você me fez agora de ter me ouvido. E ela desce e ele fica ali rindo e questionando a situação, porque ele não tinha ouvido uma palavra, mas ele simplesmente tinha tentado prestar atenção nela. Então, quando nós paramos para ouvir o nosso próximo muitas vezes mais próximo, que está no nosso lar, a nossa família, os nossos amigos, muitas vezes nós pegamos o telefone ou no ambiente doméstico buscamos ouvir as pessoas. E talvez um grande diferencial do Chico seria isso. Ele se importava efetivamente com as pessoas. Ele se importava em ouvir, em escutar. A dor do outro se tornava a dor dele. E essa grande característica dele talvez seja um dos maiores exemplos que ele tenha deixado para nós. Nós precisamos viver um espiritismo, viver um evangelho de Jesus mais ativos no nosso dia a dia, procurando compreender melhor as pessoas, servir melhor as pessoas, respeitar mais as pessoas, para assim a gente construir um mundo melhor a partir do nosso lar, da nossa intimidade, do nosso ambiente de trabalho, junto com aqueles que vivemos. E o Chico fazia isso onde ele estava inserido. Essa conexão da obra de Kardec com a vida dele, quando nós vamos pegar e entender, porque quando o Chico também, em seus trabalhos de psicografia, de mediunidade, ele falava de perdão, quando alguns dos espíritos que ali se utilizavam dele para trazer uma mensagem de esperança, de consolo, escreviam, por exemplo, sobre o perdão, o Chico já tinha vivido uma experiência em que ele demonstrou claramente como perdoou. Se falavam de caridade, ele já havia escrito na sua existência vários movimentos de renúncia pessoal em favor do próximo, de uma caridade sincera, verdadeiramente altruísta em favor do outro. E o que nós enxergamos na conexão da obra de Kardec com ele é que o Chico, para nós, talvez tenha popularizado o Espiritismo no sentido de aproximar ele dos nossos corações, da nossa sociedade, quando ele passou a trazer as recomendações descritas ali em sua existência, em seu comportamento, em sua postura, com respeito, com amor, com dedicação ao semelhante. De receber ali dezenas, ao ponto, por exemplo, ele como funcionário público, ao se aposentar, tinha aquela aposentadoria ali, um valor como se fosse um salário mínimo hoje, e recebia muitas vezes cartas do Brasil inteiro, e as pessoas, ao mandarem as cartas para ele, não mandavam um selo. Talvez elas nem pensassem nisso na época. Então, para ela mandar uma carta, um selo, né, muito barato à época, mas o Chico muitas vezes gastava metade do seu ordenado comprando selo para responder às cartas daquelas pessoas. Ou seja, sacrificava-se pessoalmente aquele que lhe faltava, porque quantas vezes ele cuidou da sua família inúmera com seu salário, abdicou sua aposentadoria e sacrificava muitas vezes aquele recurso que já era pouco em favor de comprar ali selos para enviar aquelas cartas para aquelas almas, para aqueles corações em sofrimento, em dor. E fazendo e pensando nessa postura do Chico,
a gente relembra da questão aqui 918 de O Livro dos Espíritos, em que nós vamos pedir licença a vocês para ler, em que Kardec coloca no texto caracteres do homem de bem. E a pergunta feita por Kardec aos espíritos seria a seguinte: como nós estamos aqui projetados, e vocês podem acompanhar a leitura. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Ou seja, o que caracteriza, o que demonstra que aquela pessoa está progredindo na sua intimidade, que ela está crescendo a nível espiritual, que ela está progredindo? E os espíritos respondem assim: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Ou seja, olha, o espírito prova a sua revelação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. E é impressionante como nós identificamos essa característica, como os espíritos colocam aqui na resposta, no comportamento de Francisco Cândido Xavier. Porque os atos dele, a postura dele, representavam realmente a vivência da lei de Deus. Uma pessoa que se preocupava em atender às leis humanas, o comportamento, como nós demos o exemplo como funcionário do Ministério da Agricultura, não faltar nenhum dia de trabalho. Inclusive, quando funcionário da Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, aqui próximo a nós, próximo a Belo Horizonte, tinha no seu chefe direto alguém de profundo respeito, amizade, espírita também, e já acontecia fatos de, por exemplo, Augusto dos Anjos, um dos poetas que escreveram com ele no livro, através do seu primeiro livro, Augusto dos Anjos, que escreveu através dele no Parnaso de Além Túmulo, procurá-lo em momento ali profissional, querendo escrever, e ele, não, agora não é o meu momento eu estou no meu trabalho, agora minha obrigação é outra. Posteriormente, no meu horário de lazer, de descanso, após o cumprimento das minhas obrigações profissionais, eu vou dedicar a fazer isso. Qual de nós teríamos, talvez, um comportamento assim? De respeito àquele ambiente profissional que te traz o sustento material, sem querer tirar proveito ali pessoal. Quantas vezes o Chico sacrificava a si mesmo diariamente em favor do próximo que ali chegava. Então, esse caráter de homem de bem, nós identificamos nessa tradução que traz no Livro dos Espíritos, como também no Evangelho segundo o Espiritismo, a descrição do comportamento deste coração, que se sacrificava a si mesmo a fim de consolar, de esclarecer, de fazer com que as pessoas tivessem um alívio de seus sofrimentos, de suas dores. Nós temos alguns amigos de Uberaba, e Uberaba, como Pedro Leopoldo, é muito interessante que quando se está as primeiras vezes nesses locais, a gente se assusta o quanto as pessoas ali têm algo a dizer, algo a contar, ou alguma experiência relacionada com Chico Xavier. E uma dessas amigas nossas, uma senhora que reside em Uberaba,
foi muito amiga do Chico, então coleciona várias experiências com ela, mas ela narrou um fato interessante que ela traz pela gratidão, pelo amor, pelo respeito que ela tem ao Chico. Ela tem uma foto dele, dos dois juntos, na sala da sua casa. E um dia, ela fazendo almoço para os familiares, o gás dela acaba. Ela pede, então, pede ali que traga um gás para ela, faz a ligação, e o entregador chega. E ela narra que quando ele adentra o lar dela, e ele vê a foto do Chico, alguns metros ainda da cozinha, mesmo assim, no meio da sala dela, ele para, ele tira o botijão de gás sobre os ombros, coloca no chão, tira o boné que ele estava ali e faz uma espécie de reverência ao Chico naquele retrato. E ela achou aquela questão interessante, por que ele fez isso, né? E ela vai perguntar, mas você conheceu? Ele falou assim, se hoje eu tenho minha família, o meu trabalho, se eu sou um homem de bem hoje, eu devo a esse senhor, ao Chico Xavier, que auxiliou, que instruiu, que acolheu a minha mãe em dificuldades financeiras, que nos auxiliou de várias maneiras, para que eu pudesse hoje ter o meu trabalho, o meu sustento. Ou seja, eles não eram de uma família espírita, não eram pessoas que eram reconhecidas na cidade, eram pessoas como nós, em suas lutas, em sua questão, mas ele demonstrou, e ela fala, e ela conta esse fato com muita alegria, que como que o Chico fez diferença para tantas pessoas e nós não saberíamos descrever. Então, meus queridos amigos, e aí nós percebemos, e só para o quanto o livro dos Espíritos, que traz essa luz, essa esperança, essa renovação em sua essência, em sua explanação dos espíritos superiores, ele traz ali esse roteiro de luz, de resposta, de esperança, mas principalmente quando nós colocamos isso em prática em nossa vida, quando nós transferimos as falas que estão no livro para as ações realmente efetivas em nossa existência, o quanto nós fazemos de diferença em nossa sociedade. O quanto nós transformamos o ambiente em que nós estamos inseridos. O quanto nós fazemos bem para as pessoas. Então, o convite que nós fazemos hoje é que todos nós sempre busquemos estudar o Livro dos Espíritos, mas ali façamos um exercício de buscar em poucas ações que sejam, no começo, mudar o nosso comportamento. Nós temos um amigo de Uberlândia que ele tem um gesto simples, que ele amarra uma fita em um dos seus braços e ele fala assim, enquanto eu não me... essa fita vai ficar neste braço, vamos dar um exemplo direito, enquanto eu não perder a paciência com ninguém, não brigar no trânsito e tudo. E ali eu vou contar quantos dias eu consegui manter o equilíbrio, a calma diante das situações que me buscam. Se eu não conseguir, eu mudo de braço e continuo e começo novamente o processo. E isso é um caminho que ele identificou como exercício dele buscar a melhoria individual dele. E ele brinca, eu não consegui passar um dia ainda sem trocar a fita de lugar. Mas é um esforço. E é isso que nós temos que buscar, este esforço de sermos pessoas melhores. De sermos pessoas que trazem o conhecimento, a informação, a luz, adquirem cada vez mais através do estudo, do conhecimento,
informações que nos esclarecem, que iluminam o nosso caminho, mas principalmente que nós possamos transformar essas informações em prática, em vivência, em mudança real em nosso caminho. Espiritismo tem que traduzir para nós reforma individual, reforma íntima, mudança de postura, mudança de valores. E se nós não conseguiremos ser como um Chico, que foi um sol de amor, de recursos, nós podemos ser aquela pequena vela de esperança que ainda traz aquela luz fraca ao sabor dos ventos, que muitas vezes pode se apagar, mas que uma lâmpada, que uma vela, quando acesa num ambiente escuro, ela faz diferença. Ela transforma. E quantas famílias, quantas pessoas foram impactadas por essa postura do Chico de forma direta ou indireta. Estamos completando 20 anos da sua desencarnação e ainda hoje casos, mensagens, recordações, situações parecem chegar, parecem vivas, porque a sua postura foi tão impactante que nós não conseguimos ainda esquecer o sacrifício, a dedicação deste homem. Nós temos um episódio muito conhecido, por exemplo, na União Espírita Mineira, em uma de suas duas sedes, na Rua dos Guaranis, 315. Chico era muito próximo de Dona Nenê Luoto e foi presidente da União, e Martins Peralva, vice-presidente dela à época. E uma das visitas que ele estava aqui, e ia fazer uma atividade na sede da Guarani, e a instituição lotada, cheia de pessoas, que foi uma visita feita às pressas. Nós não tínhamos hoje alguns recursos como o WhatsApp, essas mensagens instantâneas, que um vai informando o outro, e mesmo assim aquela quantidade de pessoas chegaram. Mas infelizmente ali tinha um companheiro em situação de desequilíbrio, portando uma faca na rua, trazendo perigo para as pessoas que estavam ali próximo. Passado um período, chega uma viatura da Polícia Militar e aborda, atendendo a ocorrência. Nós fomos avisados, nós estávamos ali na rodoviária, que é próximo da sede da União, na Rua dos Guaranis, e fomos avisados de que tinha um problema aqui e tudo. Nós viemos correndo. E o policial se assusta quando vê o Chico, porque fala, mas foi o senhor que foi lá nos avisar. Ou seja, o Chico, ali, vendo aquela situação de risco, que a aproximava daqueles corações, ele instantaneamente ele faz um movimento de desdobramento, de bilocação, isso para demonstrar as suas capacidades também mediúnicas ali, e para alertar aqueles corações, ele chama a Polícia Militar, aparece para eles na rodoviária de Belo Horizonte e chama para atender aquela ocorrência. E isso é um caso, por exemplo, próximo de nós, que aconteceu aqui em Belo Horizonte, na União Espírita Mineira, com milhares de testemunhas, inclusive os próprios policiais, que viveram claramente a situação. Então, esse era o trabalho de Francisco Cândido Xavier, de renúncia, de dedicação, de vivência do Evangelho, de demonstrações claras da continuidade da vida, de que se você se propõe a servir as dificuldades, não cessam. Quantas vezes em seu comportamento, em sua ação, em sua atitude, ele trouxe equilíbrio, paz,
esperança, fé para aqueles que ali estavam próximos deles. Temos, por exemplo, também um caso em Pedro Leopoldo, que nessas atividades assistenciais, sociais, que o Chico tinha, atendendo comunidades muito pobres da região. Um dia eles estavam sem nenhuma doação, sem nenhum recurso para levar para aquelas famílias, e tristes, desanimados, porque sabiam da dor daquelas famílias, da necessidade material, mas o Chico falou, não, em respeito a elas, nós temos que ir lá mesmo para pedir desculpa, que nós não temos hoje nada para atender aqueles corações em dificuldade. E o Chico está lá, junto àquelas famílias em dificuldades, né, com aquele, sentindo assim, uma dor de não poder ajudar, até que chega um caminhão. Esse caminhão trazia de São Paulo várias doações para o Chico. E ele ficou impressionado, falou, não, graças a Deus nós vamos conseguir atender essas famílias. E ele pergunta ao motorista daquele caminhão, mas como ele identificara ele? Como souberam que, né? Ele foi procurar o Chico em Pedro Leopoldo, mas o Chico estava num lugar mais afastado da cidade, numa região de sofrimento, ali, de dificuldade, e o motorista o identificou e achou onde que ele estava. Como nós até falamos anteriormente, era uma época que não tínhamos nem perto dos meios de comunicação que nós temos hoje. E aí o motorista relata que quando chegou na casa do Chico, viu que não tinha ninguém, tudo, aí ele falou, e um senhor me falou que você estaria aqui e me explicou detalhadamente como que eu chegaria aqui, tanto que eu consegui chegar com muita facilidade. E quando ele descreveu o senhor, todo mundo ficou sem entender quem que ele, né, porque não tinha naquela questão, até que mostraram para ele uma foto, um retrato de Bezerra de Menezes. Aí que ele reconheceu prontamente ser o senhor que havia o instruído a como chegar naquele local, demonstrando claramente a ação dos espíritos em favor do auxílio, em favor, e uma demonstração como nós estávamos colocando, que quando a criatura, quando a pessoa se propõe a fazer o bem, os recursos, as situações aparecem em prol de auxiliar, de instruir, de auxiliar. Então, meus queridos amigos, concluindo a nossa fala, concluindo esses momentos de reflexão, em que nós agradecemos e pedimos a paciência de vocês para com nós outros, que nós não somos expositores, nós estamos simplesmente falando algumas reflexões sobre a doutrina espírita. Nós agradecemos muito esses instantes, e antes de passar para as perguntas, nós fazemos esse convite de que cada um de nós possa que ser uma pergunta por dia. Estudar o Livro dos Espíritos, buscar ali alcançar alguma daquelas respostas, mas principalmente fazer o exercício de trazer aquelas respostas para o nosso dia a dia. Busquemos, por exemplo, quando se trata do perdão. Se hoje eu não consigo, muitas vezes, conviver, perdoar, ou entender prontamente alguém que fez algo em desagrado ao meu coração, ou que tem me prejudicado, mas que eu possa começar hoje um exercício de orar a Deus, pedindo forças para que no futuro eu possa fazer isso. Que eu possa, nesse instante, buscar iniciar uma atividade nesse sentido. Se, por exemplo, eu não tenho condições financeiras de auxiliar a fome de alguém, mas orar por alguém que passa por dificuldade, fazer um movimento pequeno que seja, de mudança pessoal, de compreensão. Ao estarmos, por exemplo, no trânsito, quando alguém nos fecha ou tem uma atitude infeliz, a gente
não transcorrer ali em agressão àquele coração. Nós não sabemos o que está acontecendo por trás daquela alma em dor e em sofrimento. Então, meus queridos amigos, que sejamos e que pensamos sempre em sermos discípulos diretos de Jesus, como André Luiz fala, que a criatura que inicia as atividades no Espiritismo, que fala do Espiritismo, que conhece o Espiritismo, ele assina um contrato direto com Cristo. Então, sejamos a diferença onde estivermos. Busquemos aliviar um pouco a dor do outro. Busquemos, assim como traz no Livro dos Espíritos, que a grande característica dos espíritos superiores é o desinteresse pessoal. É buscarmos servir pelo prazer, pelo desejo sincero de aliviar a dor de alguém, e não com o objetivo de termos algum retorno disso. E é com esses sentimentos, com esse pensamento, que nós concluímos a nossa fala, passando para as perguntas, e rogando a Jesus que abençoe o lado de cada um de vocês. Na sua opinião, qual o maior legado do Livro dos Espíritos à humanidade? Primeiramente, assim, a gente gostaria de parabenizar pela pergunta, porque ela talvez traga algo mais importante do que a gente possa imaginar. O Espiritismo, quando ele chega através do Livro dos Espíritos, ele traz algo que nós ainda não saberemos dimensionar. Como nós falamos um pouco mais cedo, Kardec coloca no Livro dos Médiuns que o Espiritismo veio para transformar a moral da humanidade. E o Livro dos Espíritos, ele veio abrir uma cortina que até então, para nós aqui encarnados, era intransponível. A de esclarecer, a de demonstrar com muita naturalidade, com muita clareza, a continuidade da vida. Que tudo tem um sentido, tem um porquê, que a construção do nosso futuro está em nossas mãos, e principalmente demonstrar que a caridade, que o amor ao próximo e que a construção da família universal são caminhos extremamente seguros e necessários para nós. Então, o maior legado, se nós podemos dizer, na nossa opinião, do Livro dos Espíritos, a humanidade inteira, é o esclarecimento, é trazer luz sobre a verdade. Porque a lei natural do mundo, como está na própria questão 604 do próprio Livro dos Espíritos, a lei natural é a lei que o Espiritismo traz, o papel da reencarnação, a continuidade da vida, esses fatores que esclarecem e que trazem luz a uma sociedade inteira que vivia muitas vezes sem saber de onde nós viemos, para onde nós vamos, explicar as vicissitudes da vida, por que um tem facilidade em tudo, enquanto o outro tem dificuldade em tudo. Então o Livro dos Espíritos traz esse legado de abrir as portas da vida verdadeira, da vida espiritual, e vamos assim, como nós brincamos, né, que o Espiritismo matou a morte. Então, acabar com a morte, com esses sentimentos, e mostrar um Deus ainda mais justo, mais amoroso, mais soberano. Então, nós ainda não saberemos descrever o quanto o Livro dos Espíritos foi, e será importante para a nossa humanidade como um farol de luz que reflete sobre o Evangelho de Jesus, esclarecendo, consolando e vivendo novamente o Evangelho do Cristo sobre uma luz nova para nossos corações. Por isso que nós reverenciamos a Kardec, e é essa obra que é para nós o caminho seguro, a luz
que veio clarear a nossa estrada. Muito obrigado e ótima pergunta. Qual a maior contribuição de Chico Xavier ao Brasil e ao mundo? Então, Chico, como nós falamos em nossa exposição, é tão interessante que quando, no final do Evangelho de João Evangelista, ele narra que se tudo que Jesus tivesse feito fosse escrito em livros, que os mesmos não caberiam sobre a face da terra. E até hoje, nós não conseguimos dimensionar os atos, as ações e tudo que o Cristo fez na sua passagem aqui. É claro que nós não estamos comparando a figura do Mestre de Jesus a Chico Xavier. Mas como Chico buscava viver o Evangelho de Jesus, e em suas atitudes, em suas ações, ele representava esse Evangelho vivo, nós também podemos pensar que essa frase de João Evangelista cabe bem no comportamento de Chico. Então, várias das suas ações, nós ainda não temos a dimensão. Mas se podemos dizer, dentro do que a pergunta nos questiona, qual a maior contribuição dele, nós podemos afirmar que é o amor sincero ao próximo. Porque vários autores, vários trabalhadores, como vários médios, como vários espíritas, contribuem também trazendo a verdade através dos livros, através das palestras, das atividades espíritas. Mas o Chico, ele viveu isso. Então, o seu comportamento moral, a sua atitude, talvez seja a maior contribuição. Como nós dizemos em nossa fala, nós pensamos num país que é principalmente católico, depois temos a sequência da linha protestante como a segunda maior religião praticada no Brasil, e dentro de uma sociedade em que os espíritas representam uma parcela muito pequena ainda da sociedade, nós termos um homem como Chico, que é reconhecido nacionalmente e mundialmente, e por mais que possamos pensar, mas ele tinha características mediúnicas muito, muito grandiosas, mais de 400 livros escritos, quantas cartas recebidas, milhares de cartas recebidas consolando mães, quantas atividades o Chico fez demonstrando a real mediunidade dele, de materialização de espíritos, a fatos como nós narramos a nossa fala de ele estar num lugar e se apresentar em outro. Isso realmente é interessante, é um caractere de mediunidade que chama a atenção de muitos, mas num país em que a religião predominante não é a espírita, e este homem ser reconhecido maior brasileiro do século, por exemplo, ele ser reconhecido perante uma sociedade como um exemplo de moral, um exemplo de pessoa, alguém a ser seguido, em termos, por exemplo, no seu velório, pessoas reconhecidamente protestantes, por exemplo, e ali dizer que estava, e como nós temos um fato, o pai carregar o filho e falar, e demonstrar o Chico ali, falar, aquele ali é um homem que foi verdadeiramente um homem de bem. Então, por isso, nós entendemos que a maior contribuição que ele deixou para a nossa sociedade, tanto no Brasil como no mundo, e o que vai refletir no futuro, que é quando essa lembrança das suas experiências, a lembrança das suas histórias, dos casos que aconteceram, é como o Chico era como ser humano. Eu acho que a maior contribuição dele para todos nós é a sua vida, porque a vida dele, talvez a página mais bela psicografada pelo Chico, foi a sua vida.
Porque de que adiantaria milhares de livros se quando uma mãe passando dificuldade, ou uma mãe que perdeu o filho, chegasse às portas dele e não recebesse o consolo como elas receberam, acho que nada disso teria tanta força quando teve em função do homem que ele era. Que é o que nós lemos na questão 918 de O Livro dos Espíritos. O verdadeiro homem de bem. Esse é o principal contributo, é o principal legado que o Chico deixa para nós. A de ser, em suas ações, um verdadeiro representante de Jesus. Assim, meus queridos amigos, agradecendo mais uma vez a paciência, o carinho de cada um de vocês, rogamos a Jesus que possa levar ao lar de cada um de vocês o paz, esperança, fé, e que nesse momento em que o nosso planeta vive momentos desafiadores, possamos lembrar da paz de Francisco Cândido Xavier, revivendo o Evangelho de Jesus em suas ações, sendo um ponto de pacificação, de consolo e de fé. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Nós agradecemos o carinho do Hospital Espírita André Luiz, local que nós temos grande respeito, amor e admiração, como a Joselma, sua presidente, querida amiga de longa data, e também agradecendo aos companheiros João Vitor, o Tito, que nos auxiliaram nesse trabalho, que cada um deles, como vocês, recebam a nossa gratidão e o nosso carinho de sempre. Que Jesus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Termina agora o DAE Convida, com o tema O Livro dos Espíritas e a contribuição de Chico Xavier. Obrigado e até a próxima.